Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado pelo dia que o Senhor nos dá, obrigado pela vida, obrigado por podermos estar juntos para estudar a Tua Palavra. Pedimos que o Senhor nos convença da Tua verdade, que somente a Tua Palavra seja fixada em nossos corações, em nossas mentes, e que o Senhor nos capacite para vivê-lo. Tem misericórdia de nós, nos ajuda a termos atenção e que o nosso desejo por conhecer a Ti e por conhecer da Tua Palavra, por ouvir a Tua voz, aumente a cada dia. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Então, abra sua Bíblia lá em Colossenses. Antes de nós começarmos a ler o primeiro versículo, a gente vai ver um pouquinho o contexto, vamos fazer um estudo da introdução do livro. Esse estudo não é algo que a gente depende totalmente para entender o livro, mas ele nos ajuda bastante a pegar alguns detalhes, a pegar alguns argumentos do autor, a entender com mais facilidade. Então não é algo que se você não tem, você não consegue entender. Não, o livro de Colossenses, até que na sua grande parte é um livro muito claro, mas ele tendo algumas informações a mais sobre o contexto, sobre aonde estava Paulo, para quem ele escreveu e coisas assim, o que estava acontecendo naquela igreja, ajuda a gente a criar uma imagem melhor daquela igreja, daquela situação, e assim entender melhor o texto, guardar melhor os argumentos de Paulo e tudo mais. Tá? Então, enquanto a gente estiver vendo esses pontos, aqui o autor, destinatários e tudo mais, tenta imaginar uma cena, tenta imaginar uma igreja lá, tenta imaginar a cidade, tenta imaginar como aquele povo estava vivendo, porque é dentro desse contexto que entra a carta. Isso ajuda a gente a entender um pouco melhor, tá bom? Então vamos lá. Sobre o autor, temos aí no versículo 1, o apóstolo Paulo, ele cita Timóteo também, Paulo e Timóteo, mas por conta de outros versículos, como o versículo 23, ou capítulo 4, versículo 18, Paulo falando na primeira pessoa, a gente entende que, embora ele cite Timóteo, ele é quem está escrevendo a carta. E essa é uma carta que não existe grande polêmica com relação à autoria. Nós temos vários pais da igreja que citam Paulo como o autor de Colossenses, e não existe grandes debates sobre isso. É uma carta bem aceita por todos. Com relação aos destinatários, a igreja de Colossos, que fica numa parte hoje que seria parte do território da Turquia, talvez uma das igrejas menos relevantes de todo o Novo Testamento, no sentido que ela ficava numa cidade bem desconhecida, uma cidade pequena, uma igreja provavelmente pequena. Era uma cidade que não tinha uma importância comercial, nem turística, nem nada assim, diferente de outras cidades, né, como Corinto, por exemplo, uma cidade que tinha um grande fluxo de pessoas, e tem uma mosca aqui que não me deixa em paz. Uma igreja muito pequena, ninguém dava muito valor para ela, mas Paulo fala com muito carinho dela, como a gente vai ver aqui na introdução, a carta. Ele se importou com essa igreja, e ele, por amor a essa igreja, escreveu instruções importantes, porque ela estava correndo alguns riscos, alguns perigos que a gente vai ver daqui a pouco. Havia uma mistura, embora uma cidade pequena, sem muita importância, mas havia tradições bem diferentes. Isso fazia com que a cultura abraçasse diversos tipos de filosofia, diversos tipos de segmentos e religiões. Então acabava tendo um risco até para a igreja disso, porque uma cidade tão misturada
isso influenciava também na evangelização e na vida cristã, que era o que estava acontecendo ali. A igreja de Colossos surgiu durante os 3 anos de Paulo em Éfeso, porém não foi ele que fundou a igreja. Na verdade, ele nunca esteve na cidade de Colossos, e ele ficou sabendo dessa igreja por causa de um homem chamado Epáfras, que Paulo vai citar aí. Se você olhar na sua Bíblia, o versículo 7, ele fala de Epáfras como um companheiro dele. Ele também vai falar desse Epáfras na carta de Filemão. A carta de Colossenses, Filemão e Efésios foram escritas mais ou menos na mesma época. Então elas têm bastante versículo parecido, tanto que a parte final de Colossenses é muito parecida com a parte central de Efésios. Então até por isso vou procurar dar uma ênfase maior na primeira parte de Colossenses do que na última parte, visto que os irmãos já vão ter estudado bastante aí do conteúdo de Efésios, né? É muito semelhante mesmo. A gente pode colocar lado a lado, assim, dá para ver que a ideia era a mesma. Uma data para a gente se situar: o Evangelho chegou nessa igreja por volta de 53 a 56 depois de Cristo. Era uma igreja onde a sua maioria era de gentios, não de judeus convertidos, embora tivesse alguns judeus lá, e alguns deles criando problema. E ela se tornou alvo de alguns hereges, que a gente vai ver daqui a pouco quais eram essas heresias que entraram na igreja. O que aconteceu lá, nesse tempo, quando esses movimentos heréticos chegaram na igreja, estavam ameaçando ela, o pastor dessa igreja, provavelmente pastor, pelo que Paulo coloca aqui, pelo que ele escreve em Filemão, o Epáfras, foi até Paulo e conversou com ele, falou o que estava acontecendo com a igreja. Provavelmente Epáfras ficou preso junto com Paulo. Paulo estava preso aqui na cidade de Roma, uma prisão domiciliar, então era algo mais tranquilo, ele poderia receber visitas. Estava lá com Timóteo. Epáfras foi lá e contou: está acontecendo isso, isso e isso lá na cidade de Colossos, lá na igreja que eu pastoreio. E aí, diante disso, Paulo escreve uma carta e manda para essa igreja. Data de escrita, aproximadamente entre 60 e 62. Só para os irmãos irem se localizando na linha do tempo aí, aqueles que gostam de fazer essas associações, aproximadamente 12 anos após a carta aos Gálatas ter sido escrita. Um dos problemas que vai acontecer aqui na carta de Colossenses também é o legalismo, um legalismo intenso. E a gente vê, na carta aos Gálatas, esse foi o principal assunto tratado, e 12 anos depois ele está tratando um assunto semelhante numa outra cidade. A diferença da forma como Paulo trata o legalismo, tanto em Gálatas como em Colossenses, é que em Gálatas ele fala sobre a vida cristã orientada pelo poder do Espírito, que é o caminho do amor. Enquanto em Colossenses ele vai tratar o legalismo falando sobre a suficiência de Cristo, e como ele é superior e como ele é a única pessoa e ideia e coisa necessária para se viver uma vida cristã segundo a vontade de Deus. Nos Gálatas, o problema maior era um legalismo judaico. Aqui nos Colossenses vai ser tanto o legalismo judaico também, dos que a gente chama dos judaizantes, como também legalismo de outras filosofias, dos povos pagãos e costumes que eles tinham, que estavam influenciando na igreja. Legalismo é quando a gente fala que para ser salvo você precisa de Cristo e mais alguma coisa. Então, só a fé em Cristo não é suficiente. Você precisa ter Cristo e precisa seguir uma regra tal, se vestir de um determinado jeito e fazer determinadas coisas, para quem sabe Deus olhe para você e diga: acho que você está fazendo por merecer. Então, essa é a ideia básica do legalismo. Que é justamente aí a gente entra no pano de fundo, no contexto histórico. Paulo preso, e ele fica sabendo de 4 heresias predominantes. Aqui a gente pode resumir, eram várias ideias, várias coisas que estavam acontecendo ali na cidade de Colossos,
e a gente pode resumir em 4. Uma que a gente falou agora, que é o legalismo. Outra, o ascetismo, o misticismo e o filosofismo. Essas 4 linhas de pensamento estavam presentes lá. O que é cada uma delas? O legalismo a gente já acabou de falar, e é uma doutrina que fere o princípio da justificação em Cristo, que é o me torno justo somente pela fé em Cristo. O legalismo tenta colocar mais coisas. Cristo mais o batismo, Cristo mais uma tradição, Cristo mais seja lá o que for. Circuncisão, como naquela época, né, havia uma grande pressão para isso. O ascetismo dizia o seguinte: proibido o prazer, vamos colocar assim. A ideia do ascetismo eram pessoas que entendiam que para se chegar à virtude, para se chegar naquele padrão de vida ideal, aquele padrão de vida que é aprovado por Deus, para você ser uma pessoa sábia, uma pessoa que anda no caminho da retidão, que não se deixa levar pelas emoções e coisas desse tipo, ela negava a si mesmo coisas que não necessariamente eram erradas. Então é meio que a ideia de punir o corpo, de se autodisciplinar. Provavelmente os irmãos já viram alguma coisa a respeito daquelas pessoas que se açoitam, né? A ideia de purificação de pecado também tem um pouco de reprimir a carne, de reprimir o prazer, de tentar criar para si uma autodisciplina em busca da virtude, em busca de uma vida superior. Então esse movimento entrou na igreja e estava ameaçando alguns cristãos ali. Alguns exemplos do que eles estavam fazendo, que é o que Paulo vai falar um pouco mais para frente em Colossenses, a gente não vai ver hoje, mas, por exemplo, rejeitar o casamento, o relacionamento sexual, a proibição de alguns alimentos e autoflagelação. Essa heresia fere a doutrina da santificação, que é justamente a busca que a gente tem por uma vida agradável a Deus. Aquilo que eles propõem é algo totalmente diferente daquilo que o Evangelho propõe. A terceira heresia que havia naquela época, o misticismo. A ideia do misticismo é uma espiritualidade sem conteúdo, que é a ideia do êxtase, que é a ideia do sobrenatural, e a gente sabe que o Evangelho é sobrenatural e Deus faz coisas sobrenaturais, mas era algo muito mais levado pela emoção do que por um conteúdo. Então isso por mais que até possa envolver boas motivações, eles caíam em absurdos. Um exemplo que vai acontecer aqui na carta é o culto aos anjos. Então, seres espirituais, anjos, e adoração a eles e coisas desse tipo. Algo que Paulo vai comentar, se eu não me engano, no capítulo 2, final aí, capítulo 3. E essa é uma doutrina que fere a doutrina da união dos crentes com Deus, uma vez que as pessoas começam a buscar essas coisas a fim de basear o seu relacionamento com Deus. Então elas ficam em dúvida se ela não viu o anjo. Então eu não sou um crente, eu não sou um salvo, Deus não está comigo, eu não ando com Deus, eu estou em pecado e coisas desse tipo. Gera uma crise na vida das pessoas por causa dessa espiritualidade sem conteúdo. Esse filosofismo, a gente poderia chamar também de conhecimentos secretos, que era um grupo de pessoas que dizia também, envolvia um pouco desse misticismo, que eles diziam ter um encontro com Deus, e era um encontro assim que só algumas pessoas seletas poderiam ter, e conhecer algo que estava além daquilo que os apóstolos revelaram, daquilo que Jesus ensinou. Era como se eles tivessem um conhecimento mais profundo sobre as verdades de Deus. Então, eles traziam doutrinas que Paulo nunca tinha ensinado, Pedro nunca ensinou, João nunca mencionou, você não acha Jesus falando, e coisas assim. E isso era uma categoria superior, eles eram chamados de espirituais. Então, você tinha as pessoas normais, que eram aquelas que conheciam só o que estava escrito nas cartas, o que a história contava, e você tinha os espirituais, que eram aquelas pessoas que têm esses encontros com Deus e conhecem a profundidade
das verdades de Deus. Esse movimento, ele não tinha um nome, assim, mas cerca de 100 anos depois ele vai se tornar um movimento gnóstico. Ele vai dar bastante problema ali na época de João, quando escreve no final do primeiro século, ele escreve contra esse movimento que já estava mais forte, tá, com essa ideia do conhecimentos secretos. Aqui ainda era um movimento meio sem forma, mas que já estava atrapalhando o pessoal. E essa ideia do povo grego, né, a filosofia, o saber, e por onde vem esse saber, então isso era algo que chamava muita atenção deles. O povo olhava para esses homens e se admirava com a sabedoria, com a eloquência deles. Então eles ensinavam algo que parecia ser tão convincente, mas não tinha a ver com aquilo que eles tinham recebido do Evangelho. Mas parecia algo tão bom, então isso estava ameaçando a igreja. E o problema é que isso fere a doutrina da inspiração das Escrituras, da suficiência das Escrituras e da iluminação. Então, nem todos os crentes têm acesso a toda a verdade de Deus. Ou a Bíblia não é suficiente, você precisa daquilo que Paulo escreveu e mais alguma coisa que o cara lá, o filósofo tal, estava dizendo que era a verdade de Deus. Então, todas essas doutrinas, essas heresias aí, geravam bastante confusão e criavam também uma certa depreciação à pessoa de Cristo. Por quê? Porque eu tenho Cristo, mas não é suficiente. Eu preciso de todas essas outras coisas. Então a pessoa de Cristo perdia o seu valor. É por isso que no capítulo 1, o que Paulo vai falar sobre a pessoa de Cristo, a exaltação que ele faz, quem ele é, o que ele fez, ele vai colocar Cristo assim, numa autoestima, para mostrar, ele é suficiente. Esse vai ser o grande alvo do apóstolo aqui. E também refutar uma ideia que era a dependência de uma tradição humana, do conhecimento humano, a filosofia humana. Tanto dos judaizantes como dos incrédulos, dos pagãos. Diante disso, a gente pode colocar que o tema da carta é a superioridade e a suficiência de Cristo e do Evangelho para uma vida segundo a vontade de Deus. Esse é o tema de Colossenses. Por isso que a gente está chamando a gente poderia chamar ele de uma vida centrada no Evangelho. Ou, pensando como essa vida é a vida cristã, nós podemos chamar também de discipulado. Então, por isso, discipulado centrado no Evangelho, que nós precisamos para viver a vida cristã segundo a vontade de Deus, é aquilo que já foi revelado, é o Evangelho. Diante disso, a gente pode também resumir o propósito, que é demonstrar que no Evangelho o cristão dispõe de tudo o que precisa para viver uma vida cristã segundo a vontade de Deus. Depois, para os irmãos que quiserem, eu posso disponibilizar esses slides, tá? Não sei, tem alguns irmãos anotando, mas algumas vezes eu vou ter que passar mais rápido. Então, se não der, depois eu posso passar para o irmão, tá bom? E uma mensagem aqui, que não foi eu que criei, foi o professor Carlos Osvaldo. Ele coloca assim, ele resume todo o livro de Colossenses nessa frase, que é: a superioridade e suficiência da pessoa de Cristo e de sua obra, como cabeça da igreja, exigem dedicação exclusiva em atitude e ação. Vou ler de novo. Presta atenção em cada detalhe, que ela resume bem o livro. A superioridade e suficiência da pessoa de Cristo e de sua obra, como cabeça da igreja, exigem dedicação exclusiva em atitude e em ação. A relevância dessa carta para hoje, entre outras que a gente vai vendo a cada domingo, mas a gente já pode resumir em alguns pontos. Primeiro, questão do filosofismo. Vários desses movimentos aqui, dessas heresias, ainda estão presentes na igreja hoje. Essa questão do conhecimento, de buscar conhecimento fora da palavra, de buscar a verdadeira sabedoria fora da palavra, de buscar respostas para problemas da alma, respostas para problemas ou para viver uma vida
suficientemente grata, buscar respostas para viver uma vida segundo a vontade de Deus, fora daquilo que já foi revelado. Isso está super presente nas nossas igrejas hoje. Questão do legalismo também. Não basta você ter se arrependido dos seus pecados e crer em Jesus. Você sempre precisa se adequar a uma lista de regras, e é assim, quem sabe, talvez eu te considere como crente. Isso é um problema também, ainda hoje, especialmente em algumas denominações. Questão do misticismo, também, revelações fora da Bíblia, experiências duvidosas, transcendentais, que acabam ganhando mais espaço na igreja do que devem. Então, pessoas criando doutrina fora daquilo que foi revelado, ou então falando alguma coisa em nome de Deus, uma revelação em nome de Deus, que inclusive vai contra aquilo que já está na Bíblia. Você pode pegar um texto e ler exatamente o contrário daquilo que está dizendo. Os irmãos provavelmente conseguem imaginar, pensar e lembrar de vários exemplos aí sobre isso. O ascetismo também, por exemplo, a visão que existe nas nossas igrejas hoje, não sei se de uma forma tão clara, mas a visão de que a vida cristã é uma vida onde o prazer é errado, por exemplo. Onde a ideia de alegria e de satisfação às vezes parece um tanto pecaminosa. Existe dois extremos, na verdade, nas igrejas. Existem aqueles em que tudo é alegria, tudo é vitória, você não tem nenhuma luta, você não tem nenhuma dificuldade, então tudo é bênção, tudo, não existe nada que você, estou passando por uma dificuldade, porque isso é sinal também de uma espiritualidade fraca, espiritualidade baixa. E existe também o extremo daquela pessoa que entende que o prazer na vida cristã não pode existir, porque se é prazer é egoísmo, e egoísmo é pecado. Então a vida cristã é sempre uma vida de lamento, é sempre uma vida de fardo, é sempre aquele aquele peso, aquela expressão sofrida, mas glória a Deus, e vamos, e parece que o contentamento é algo errado, é algo egoísta. Então isso é um certo ascetismo também. São aquelas pessoas que se apegam muito mais ao negue-se a si mesmo e tome sua cruz, mas esquecem da outra parte do versículo, que diz que aquele que fizer isso encontrará a verdadeira vida. Então, na verdade, o negar a si mesmo é uma grande bênção, é uma grande alegria. O tomar a sua cruz, embora tenhamos as nossas lutas por causa do nosso coração pecaminoso, é na verdade a maior alegria. Nós estamos deixando uma alegria pequena para encontrar uma alegria eterna. Tanto que, já comentei aqui de um pensador que disse que às vezes os crentes se contentam com pouco, e por isso buscam o seu prazer nas coisas do mundo. Então a vida cristã, na verdade, é uma vida de prazer, é uma vida de contentamento, é uma vida de alegria. Embora tenha as suas lutas, tenha as suas dificuldades, nós não negamos isso, não podemos negar isso. A nossa alegria e nosso prazer está em meio a todas essas adversidades. Outra relevância da carta para nós veremos provavelmente no domingo que vem, ou daqui a 2 domingos, um pouco sobre lidar com seitas cristãs, por causa do que elas pensam sobre a pessoa de Cristo. No capítulo 1, aquilo que é falado para a gente sobre Jesus, vai ajudar muito a gente a lidar com movimentos como Testemunhas de Jeová, por exemplo, como Adventistas. Também vai nos ajudar numa elaboração de uma filosofia de ensino e de vida cristã. Isso vai ser particularmente importante para os pais, no seu discipulado com seus filhos, também para os professores de EBD, nas suas classes, onde nós vamos ensinar um discipulado baseado no Evangelho, baseado na pessoa de Jesus, naquilo que Ele fez, e não baseado simplesmente em práticas morais, em faça isso, não faça aquilo, seja assim, não seja assim, mas o porquê de tudo isso, como tudo isso é relacionado com Jesus. É isso que Paulo vai fazer aqui, e eu espero que ao longo desses domingos, isso sirva
como um exemplo, como um modelo para nós na hora da gente aconselhar alguém, na hora da gente discipular alguém, dar aula numa classe, enfim, pode ser importante para isso. Tem sido importante para mim nisso. E por último, com aplicar o Evangelho à vida diária, que vai ser a última parte do livro, algumas aplicações, que é a parte que mais se parece com Efésios. A gente pode dividir o livro nessas 8 partes. Para os irmãos que estavam aqui em janeiro do ano passado, né, a gente fez algo parecido e a gente foi parte por parte explicando e destacando alguns pontos, tirando alguns princípios, algumas lições, fazendo algumas reflexões. Vamos fazer de uma forma semelhante hoje e nesses próximos domingos. Se Deus permitir, hoje a gente vai até a parte 2. Irmãos, queria só abrir um parênteses aqui. Por que a gente faz assim, né? Coloca um esboço e resume a mensagem, e resume o livro numa frase, num propósito? Porque isso ajuda a gente a entender o todo do livro. E entendendo o todo do livro, fica mais fácil entender cada parte. Tá? Então essa é a ideia de um esboço, dividir em partes e coisas assim. Isso pode ajudar bastante, principalmente aqueles que gostam de anotar. E eu queria também dar uma sugestão. Isso é uma sugestão bem pessoal, talvez ela não vá se aplicar a todos. Quando a gente vai estudar um livro inteiro assim, uma coisa que me ajuda bastante é usar uma Bíblia dessas tradicionais, de papel. Por quê? Porque quando eu abro aqui, eu já consigo ver muitos versículos de uma vez, eu consigo ver uma parte grande. Então, à medida que eu gosto de riscar a minha Bíblia, então eu vou riscando, vou circulando, vou grifando um texto, coisa assim, e aí vou, dia após dia, né, no caso, minha devocional, né, então eu estou lá estudando e tal. Quando eu abro a Bíblia e eu só de bater o olho, eu lembro de algumas partes que eu grifei, que eu destaquei, coisas assim, isso me ajuda a lembrar. Isso é algo bem subjetivo, talvez não sirva para todos, porque cada um tem o seu jeito de aprender. Mas algo que me ajuda muito, e estou colocando porque talvez ajude alguns, a gente vai fazer um estudo aqui do livro inteiro. De repente, se você tem sua Bíblia de papel, pode ajudar você a ir gravando mais as coisas. Porque você tem uma visão macro, diferente do celular, em que você vai passando e você vê 3, 4 versículos só e depois aqueles se perdem. Mas não que de forma alguma isso esteja errado. Eu tenho a Bíblia no celular, tenho mais de 10 versões aqui no celular, embora só use uma ou duas. E uso muito, me ajuda bastante, mas quando eu vou fazer um estudo assim, minha devocional, por exemplo, sem ajuda de nenhum outro livro, só com a Bíblia, fazer isso me ajuda a guardar mais, a memorizar, e principalmente a decorar versículos. Alguns irmãos falam assim, eu tenho dificuldade de memorizar a referência do versículo, o endereço do versículo. Uma coisa boa para alguns é que costumam decorar mais ou menos a posição na página em que está o versículo. Então você grifou lá o versículo, aí você lembrar assim, eu sei que está mais ou menos na metade do livro de João, na parte de cima da folha, tal. Numa Bíblia de papel você consegue localizar melhor, e à medida que você vai manuseando, você vai memorizando automaticamente, diferente do celular, que às vezes você pedir para eu procurar um versículo nessa Bíblia aqui, que é a Bíblia que eu tenho há mais tempo, eu vou ter mais facilidade de achar do que no meu celular. No meu celular eu vou digitar a palavra e vou esperar que a própria busca ache. Então, só uma sugestão aí, isso pode ajudar alguns nesse estudo que a gente está fazendo aqui, ou até mesmo nas suas devocionais em casa. Feita a introdução, podemos ir para a primeira parte, que é a saudação, versículos 1 e 2. Diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai. Então ele coloca aí, Paulo se identifica e escreve, apóstolo de Cristo segundo a vontade de Deus. Normalmente quando Paulo faz isso, até porque a sua autoridade está sendo questionada, ele como apóstolo. Não era o caso aqui dos colossenses. Ninguém estava questionando a autoridade de Paulo, o seu chamado apostólico. Porém, era uma igreja que nunca tinha visto Paulo pessoalmente. Como a gente pode ver aí, capítulo 2, versículo 1, quando ele diz:
quero que vocês saibam o quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos que ainda não me conhecem pessoalmente. Era uma igreja também que não havia sido fundada por ele, né? No versículo 7, capítulo 1, ele vai falar sobre o ministério de Epáfras. Então ele está se identificando como apóstolo. Ele citou o irmão Timóteo também, provavelmente era alguém conhecido dessa igreja, a gente não tem muita informação sobre isso. E talvez até para falar assim, o que eu estou falando não é só algo que eu penso, mas também Timóteo, que vocês já devem ter ouvido falar, e o próprio Epáfras, que é servo fiel, ministro aí do Senhor, ele também está aqui comigo e concorda com tudo que eu vou escrever. Aí ele fala, Paulo, apóstolo, aí o irmão Timóteo e tal, aos santos e fiéis. Essa expressão aos santos é importante para a gente. Provavelmente já comentamos isso aqui em outras vezes, mas vale a pena lembrar. A ideia de santo é a identidade que o cristão recebe no novo nascimento. Então, a partir do momento que ele é regenerado pelo Espírito Santo, ele não é mais chamado de pecador. A Bíblia não chama mais os crentes de pecadores, idólatras, imorais, ladrões, não mais esses rótulos. Agora é santos. É assim que o crente é chamado na Bíblia. Isso é importante, isso acontece por causa da questão da morte substitutiva de Cristo. Quando Cristo morreu na cruz, nós sabemos que Ele estava nos substituindo. Ele recebeu pela gente os nossos pecados. E isso a gente conhece muito bem, é a base da nossa fé. Agora, o que alguns crentes às vezes dão mais ênfase é a parte de que os nossos deméritos, os nossos pecados caíram sobre Jesus na cruz. Isso, tudo bem. Agora, uma parte que às vezes é esquecida é que os méritos de Cristo caíram sobre nós. Tem essa parte da substituição também. Então, na substituição, na morte de Cristo, os nossos pecados caem sobre Ele, e Ele é punido pelos nossos pecados, e a sua justiça recai sobre nós. Por isso que agora, em Cristo, quando Deus olha para nós, Ele não vê mais pecadores. Ele vê santos. Ele vê justos. Essa é uma outra expressão, um outro rótulo que a Bíblia usa bastante para os crentes. Justos. Não porque a gente não peque mais, não porque a gente seja moralmente perfeito, não somos chamados santos porque somos milagreiros ou coisas do tipo, mas porque a santidade de Cristo foi atribuída a nós. E é só por isso que a gente pode estar com Deus. É só por isso que a gente pode ser salvo. É só por isso que a gente pode ser declarado justo e justificado. E é só por isso que a gente pode ter segurança da salvação. Porque se ela baseasse nas nossas escolhas, na nossa prática, na nossa ética diária, a gente ia ter medo. Mas como Cristo nos substituiu e o sacrifício dele foi suficiente, nós podemos ter a segurança de que Deus olha para nós como santos. Então, se alguém perguntar para você, bom, então aqui só para resumir, a entrada na vida cristã nos dá uma nova identidade, que é a de santos, esse novo título. Então, se alguém perguntar para você, existem santos na igreja evangélica? Você diz sim, e eu sou um deles. Aí a pessoa vai ficar confusa, vai achar que você é um louco e nunca mais vai falar com você. Então, não faça isso. Ou ela vai começar a interceder em seu nome. Então, daqui a pouco você vai estar andando na rua e vai estar lá. Dou graças a São Guilherme pela bênção alcançada. Então, não faça isso, você vai espantar a pessoa. Mas, entre nós, somos santos, tá? Não nos chamamos de pecadores. Porque a ideia de pecador está ligada ao conceito de alguém que é inimigo de Deus, e a ideia de santo é alguém que é justo diante de Deus. Então, por isso, Paulo diz a vocês que são santos, fiéis em Cristo. Outra expressão bem comum das saudações aí das cartas, a expressão graça e paz da parte de Deus. A expressão graça já era comum entre o povo de Deus,
referindo-se aí ao favor de Deus em relação aos homens. E aí, um tempo depois, né, também com a ideia do Evangelho, ganhou um novo significado, né, a graça ganhou mais brilho, ganhou mais cor, e foram acrescentadas também a palavra paz. A palavra paz não é simplesmente a ideia de ausência de conflito, né, de uma vida em paz, uma vida tranquila. A ideia de paz é o relacionamento com Deus. Antes éramos inimigos de Deus e agora temos paz com Ele. Então, graça e paz da parte de Deus. A graça por meio de Jesus, que nos substitui, nos justifica, nos torna santos, e agora temos paz com Deus. Por isso, sempre nessa ordem: graça e paz. Uma leva a outra. E assim a gente termina parte 1 da saudação. Dúvidas daqui? Algum comentário? Algum irmão? Irmãos, qualquer coisa, tá? Eu vou falando aqui, mas se tiver alguma coisa a ser dita, tá? Por favor, basta levantar a mão. Se for alguma pergunta, eu souber responder, responderei. Parte 2, então, ação de graças. Feita a introdução, feita a saudação, Paulo vai fazer uma ação de graças pela fé no Evangelho daquela igreja. Versículos 3 a 8. 3 a 8 diz assim: Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo, está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendeste a graça de Deus na verdade. Segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Então aqui no finalzinho, né, falando de Epáfras, ministro lá, e que havia contado a história de Paulo, contado a história a Paulo sobre Colossenses, uma vez que ele nunca esteve lá. Versículos 3 e 4, Paulo então agradece a Deus pela fé e o amor que aquela igreja tinha. Estava demonstrando aquilo que ele ouvia falar com tanta alegria. Ele diz: sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm demonstrado por todos os santos. Então aqui de novo a expressão santos para se referir aos crentes. Então Paulo agradecendo aqui a Deus pela fé e o amor que eles demonstravam aos crentes, provavelmente não somente da igreja deles, mas crentes de outras regiões. E uma observação que a gente pode fazer aqui, uma observação importante, é que Paulo agradece a Deus e não a eles. Paulo agradece a Deus pelo quê? Pela fé e o amor deles. Uma vez que Paulo reconhece que essas virtudes, vamos dizer assim, são dons de Deus. Tanto a fé como o amor vem de Deus. Elas não são fruto simplesmente da vontade do homem. Então, por isso, faz todo sentido agradecer a Deus pela fé e o amor. Como a gente pode ver em alguns versículos que eu vou projetar aqui, que demonstram isso. Por exemplo, João 6, 64 e 65, que diz assim, Jesus falando: Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu: É por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhe seja dado pelo Pai. A fé é um fruto do Espírito. A fé é um dom do Espírito. E ela é impossível de ser recebida sem o agir do Espírito Santo. Então, por isso, graças a Deus pela fé de vocês. Atos, capítulo 3, versículo 16, diz assim: Pela fé no nome de Jesus, o nome curou este homem, que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu esta saúde perfeita, como todos podem ver.
Então a expressão que se destaca aí é a fé que vem por meio dele. E por último, falando sobre a fé, Hebreus 12, 2, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Sobre o amor, podemos colocar 1 João, capítulo 4, versículo 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então, tanto fé como amor são dons de Deus. Por isso, Paulo agradece a Deus por aquilo que estava acontecendo na cidade de Colossos, pela fé e o amor terem alcançado aqueles irmãos. Agora, algo importante da gente notar, até nesse versículo, é que, embora o amor proceda de Deus, isso não anula a responsabilidade do crente em amar. Por isso que existe um mandamento no começo. Amados, amemos, pois o amor procede de Deus. Quem nos capacita é Ele. Nós só o amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós não conseguimos amar a parte de Deus. Nós não conseguimos crer sem o agir de Deus. Agora, isso vem de Deus, porém isso não anula a nossa responsabilidade. Às vezes entender isso pode dar um nó na nossa cabeça, e isso é bom, porque aí a gente consegue ver o quanto é limitado diante da sabedoria de Deus, diante do agir de Deus. Agora a gente não baseia a nossa fé em simplesmente coisas lógicas que entram na nossa cabeça. A gente baseia a nossa fé na revelação, naquilo que foi escrito. E o que está escrito é isso, que tanto a fé como o amor vem de Deus, e nós temos a nossa responsabilidade de crer e de amar. E se fazemos isso, graças a Deus por isso, porque sem Ele a gente não seria capaz de fazê-lo. Sim. Não sou a plena como até o princípio. É impossível crermos sem o agir de Deus, sem que o Espírito Santo nos convença do pecado, da justiça e do juízo. E é impossível amar um amor que seja o amor de Cristo. É possível amar um amor limitado. O amor do homem é limitado. Um pai pode amar o seu filho, pode amar sua mãe, pode amar um familiar, pode amar um amigo, mas é sempre condicional. Nunca é o amor de Cristo, né? Nunca é o amor do Evangelho. E esse amor só é possível mediante o agir de Deus. Esse amor que a gente leu aqui, de amemos uns aos outros, é o amor que procede de Deus. O que João vai falar de o perfeito amor. Perfeito é a ideia de completo, né? Que não falta nada. Por isso faz sentido agradecer a Deus, e inclusive por isso faz sentido também, se não fosse assim, não faria sentido a gente orar pela conversão de alguém, né? Orar para que Deus coloque fé no coração de alguém, orar para que Deus coloque arrependimento no coração de alguém, como Paulo vai ensinar em 1 Timóteo, no capítulo 2, ele fala, vai instruindo com mansidão, e veja se Deus coloca arrependimento no coração daqueles que estão resistindo. Então, nós, diversas vezes em momentos de oração, nós lembramos de um parente nosso, um amigo, e pedimos, vamos orar pela conversão dessa pessoa. Os pais pedem pela conversão dos seus filhos. Então, se essas coisas não viessem de Deus, não faria nenhum sentido a gente orar pedindo a Deus que coloque isso. O certo seria simplesmente a gente chegar na pessoa e falar, faça isso. Mas sabemos que não é assim, por causa da revelação. Então nós pedimos a Deus todas essas coisas. E pedimos a Ele que nos ajude a viver o amor e a viver em santidade e coisas assim. É por isso também que quando uma pessoa crê, quando uma pessoa se converte, o que nós fazemos? Nós agradecemos a ela porque se converteu. Nós agradecemos a Deus, nós louvamos a Deus porque mais alguém foi alcançado. Uma lição que gostaria de tirar desse texto é que um fruto visível de uma fé coerente no Evangelho é o amor para com os demais crentes. Paulo fala aqui,
que ele tem ouvido da fé deles e do amor que eles têm demonstrado para outros crentes. Fé e amor precisam caminhar juntos, né? Numa vida que está caminhando nos caminhos do Evangelho, isso precisa existir. Por isso eu coloquei uma fé coerente, inclusive com crentes de outras igrejas, que são nossos irmãos em Cristo. Gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia, deixassem marcado em Colossenses, para a gente voltar daqui a pouco, e fossem lá para Gálatas, capítulo 5. Gálatas 5, versículo 6. Vai falar como a fé cristã se desenvolve na prática. Como a fé cristã se desenvolve na prática. Algum irmão pode ler bem alto, por favor? Gálatas 5, 6. Ok. Então aí não temos uma versão mais clássica, mais tradicional, falando da caridade, que em outras Bíblias vão estar falando amor. A ideia é a mesma, tá? Que é esse amor prático. Então a fé que opera pelo amor, a fé que atua pelo amor. Como a nossa fé se manifesta na prática? Ela vive o amor. Isso é um resultado coerente da fé no Evangelho. Um outro versículo também sobre isso, 1 João, capítulo 1. Versículo 7. 1 João. João 1,7. Outro irmão pode ler bem alto, por favor? Ok, obrigado. Então mostra aí que a comunhão com Deus, um relacionamento com Deus, é demonstrado na prática de uma forma visível pela comunhão que temos uns com os outros. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Lembrando que comunhão aqui vai muito além daquela ideia de simplesmente se divertir junto, né? Mas a comunhão na ideia de cooperação, de se importar com o irmão, de carregar o fardo junto com ele, de ser um apoio, de ser um suporte, de chorar junto, de se alegrar junto também. Então, a fé no Evangelho nos conduz a esse amor, ou deve nos conduzir a esse amor, né? Uma fé saudável no Evangelho deve nos conduzir a esse amor prático com relação aos nossos irmãos. E eu estou enfatizando aqui os irmãos em Cristo, mas obviamente que isso não vai excluir o amor para com os incrédulos. Agora, por que eles tinham uma fé e amor que chamavam tanta atenção? Voltando lá para Colossenses, por que eles tinham uma fé e um amor que chamava tanto atenção? Versículos 5 e 6 nos dá a razão. Diz assim: por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho, que chegou até vocês. Por todo o mundo este Evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Então, a razão de um amor tão marcante assim que Paulo destaca em relação aos outros crentes, aos santos, é a esperança que está reservada nos céus. Eles nutriam essa esperança e essa esperança motivava o amor. Ele fala da qual antes ouviste, né, a esperança que vocês ouviram pela palavra da verdade, do Evangelho, e que vai crescendo, vai frutificando. Essa expressão antes, aquela que vocês ouviram antes, provavelmente antes de esses hereges chegarem aí com seus acréscimos. E então ele coloca que essa esperança conduzia eles ao amor. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Ele continua dizendo: o Evangelho que chegou até vós, como também em todo o mundo. Quando ele fala aqui em todo o mundo,
isso aqui é uma expressão, um jeito de falar. Ele não está pensando que o Evangelho já alcançou todo o globo terrestre, que já alcançou todos os povos e coisas desse tipo. Ele estava se referindo aqui ao Evangelho, estava se expandindo muito, chegando às capitais e alcançando cada vez mais povos. Então, é uma figura de linguagem, é um jeito de falar que o Evangelho estava alcançando muita gente. É como eu chegar e falar aqui para os irmãos, todo mundo sabe onde fica o centro de convenções em Serra Negra. Obviamente eu não estou me referindo a 7 bilhões de pessoas. Estou falando que muita gente sabe onde fica isso. Falar dessa forma, a expressão todo mundo, não só aqui, mas em outros momentos, tem pelo menos 2 propósitos. Primeiro, mostrar que a salvação não era somente local, que o Evangelho não era só para um povo específico, como alguns judeus pensavam, mas que a salvação era para todo mundo, era para todos os povos. Então a salvação, o Evangelho, que não está alcançando só o povo judeu, aquele povo que teve o privilégio de ouvir primeiro, mas está alcançando todo mundo, é para todos. E também mostrar que para aqueles irmãos que aquilo que eles conheceram, o Evangelho da verdade, não era algo exclusivo deles. Isso estava se espalhando por todo mundo. Então, assim, em todos os lugares as pessoas seguiam o mesmo Evangelho. E elas não tinham aqueles espirituais ou outros movimentos acrescentando coisas, dizendo, precisa disso, precisa disso, precisa disso. Então, falou, em todo mundo o que se conhece é o Evangelho. Aquilo que vocês já ouviram antes. E está crescendo, e está frutificando, e está se espalhando. Então, assim, isso já dá uma perspectiva diferente, daria uma perspectiva diferente para aquela igreja. Ele fala aquilo que vocês conheceram, a graça de Deus, em verdade ou na verdade, aí dependendo da sua Bíblia, ele destaca a ideia de que o Evangelho é a verdade. O Evangelho que eles ouviram por meio de Epáfras. Uma segunda lição, então, que a gente pode tirar desse texto é que a esperança concedida pelo Evangelho impulsiona o amor. A esperança concedida pelo Evangelho impulsiona o amor. O amor é um fruto da esperança no Evangelho. É aquela ideia, eles creram. No que eles creram, eles receberam uma esperança, e essa esperança conduziu eles a um amor prático. Lembrando que essa esperança é uma plena certeza do que vai acontecer, não somente não somente um esperar que possa acontecer, uma possibilidade, mas era a certeza. Existem alguns movimentos, algumas pessoas que entendem que se nós nutrimos uma esperança pela eternidade, pelas promessas do Evangelho, se nós enchermos nossa cabeça com a realidade futura, com aquilo que está por vir, aquilo que nós não temos, aquilo que nós esperamos, isso é prejudicial, porque isso faz a gente ficar desligado das coisas à nossa volta, isso faz a gente esquecer das nossas responsabilidades, dos nossos compromissos, e começa a viver com a cabeça no mundo da lua, porque a gente está vivendo a esperança e esquece do próximo e dos nossos compromissos aqui. Mas o que Paulo está mostrando aqui é justamente o oposto. É justamente porque eles nutriam essa esperança, porque eles tinham essa esperança, que eles viviam o amor na prática. Aí a pergunta é, qual é a relação entre essa esperança e o amor na prática? Como que um conduz ao outro? Qual que é a conexão que existe entre a esperança que veio por meio da fé no Evangelho, que me leva ao amor aos santos? Essa resposta não está aqui no texto, mas a gente pode meditar sobre isso e pensar em algumas coisas, como por exemplo, algo que eu estava pensando para ilustrar isso, como a gente trata uma pessoa que está perto da gente quando a gente está muito feliz com alguma coisa. A gente recebeu uma notícia fantástica. Por exemplo, quando você está assistindo, já viu algum comercial ou um filme em que a pessoa recebe uma notícia. Ela ganhou uma super herança, ela
foi promovida no trabalho, o marido descobriu que vai ser pai e coisas assim. O que a pessoa faz depois que recebe essa notícia? Quem está em volta, é abraçado, beijado, e pula, e festa e tal. Porque é uma alegria tão grande que enche a pessoa, que isso transborda, isso não consegue ninguém ficar alegre e guarda para si, né? Você está assistindo um jogo, seu time está na final do campeonato, você está torcendo, seu time faz um gol, que bom. Essa alegria é algo que, cara, você quer comemorar, você quer estar junto com as pessoas, você quer abraçar, é uma alegria que transborda. A alegria que a gente recebe quando crê no Evangelho é uma alegria intensa, uma alegria muito grande. E que, por causa dessa esperança que a gente tem, por causa daquilo que Cristo fez por nós, e essa alegria deveria, pelo menos, né, seria o natural, que ela transbordasse para a gente de tal forma que isso fosse demonstrado no nosso relacionamento com quem está à nossa volta. Então, dessa forma, a gente pode entender uma relação entre a esperança no Evangelho e o amor demonstrado para com os santos. A esperança no Evangelho nos conduz a isso. Por quê? Porque alguém que entregou a sua vida a Jesus, alguém cujo coração está conectado no Evangelho, está conectado em Jesus, só existe uma coisa que pode satisfazer esse coração, que é o próprio Evangelho. E o Evangelho se vive em amor. É a fé que atua pelo amor, como nós lemos em Gálatas. Então, alguém que vive para o Evangelho, só existe uma coisa que satisfaz o coração dessa pessoa, é o Evangelho. E o Evangelho é o amor, é a fé que atua pelo amor. Às vezes eu percebo que eu tenho dificuldade em amar algumas pessoas, em me importar com elas. E por que isso acontece? Normalmente porque eu estou tão centrado nas minhas coisas, na minha agenda, nos meus compromissos, nos meus interesses, que eu sou incapaz de olhar para o meu irmão que está precisando de um tempo, está precisando de uma ajuda, está precisando de uma conversa. Eu sou incapaz de olhar para ele, de me compadecer e de amá-lo nesse sentido. Então eu estou tão preocupado com as coisas aqui, com as minhas coisas, com o meu tempo, que eu me fecho para o meu irmão. Agora, se eu mudar a minha mente, se eu pensar nas coisas do alto, que inclusive é Colossenses capítulo 1, capítulo 3, versículo 1 e 2, se eu pensar nas coisas do alto, eu vou começar a olhar mais para quem está à minha volta e me importar mais com eles. Então a reflexão que a gente pode fazer é o seguinte: se eu estou com dificuldade para amar meus irmãos, é possível que eu esteja perdendo a alegria do Evangelho e isso deixe de transbordar. É possível que eu esteja me apegando tanto a minhas coisas, aos meus interesses, que eu me fecho para todos os outros. Então, nesse sentido, eu me apego mais às coisas desse mundo, não necessariamente pecaminosas, mas concentro meu coração nisso e torno isso a satisfação da minha alma, do meu coração, em vez de ser o Evangelho. Então, viver com a cabeça na eternidade, viver com a cabeça na esperança que Cristo nos trouxe, isso nos ajuda a amar os nossos irmãos. O amor cristão tem um combustível, tem algo que o motiva, que o impulsiona. E esse combustível é a esperança do Evangelho, que veio por meio da fé em Cristo. Duas observações que eu gostaria de fazer sobre esse amor. Primeiro, esse amor que Paulo fala aqui é um fruto visível, é algo que se manifestava na prática. Ele fala, o amor de vocês, o qual eu ouvi falar. Então, não existe esse tipo de amor vivido em secreto. Esse amor secreto não existe, é algo que se manifesta nos nossos relacionamentos. E segundo, esse amor, além de ser visível, é um fruto do Espírito. Como nós vemos no versículo 3, Paulo dando graças a Deus por esse amor que chegou até eles, e também no versículo 8, quando ele fala do amor que vocês têm no Espírito, ou pelo Espírito, talvez fosse uma tradução mais adequada. Existe também aquele movimento, uma filosofia aí mundana, e que tem invadido as igrejas também, que diz que para amar o próximo a gente precisa primeiro amar a si mesmo.
né? Então, se você não amar a si mesmo, você é incapaz de amar ao próximo. Na verdade, o que a gente pode concluir aqui é diferente. É que primeiro eu tenho que amar o Evangelho. Se eu amar o Evangelho, eu vou amar o próximo. Não é amando a si mesmo. Se eu amar a si mesmo, eu me fecho para o próximo. E, na verdade, todos os homens já amam a si mesmo até demais. É por isso que a gente precisa negar a si mesmo para viver a vontade de Deus. Quero dar 2 exemplos aqui na Bíblia de pessoas que, pela esperança no Evangelho, demonstraram esse amor na prática. Os 2 estão em Hebreus. Gostaria que, então, deixa marcado aí Colossenses. Vamos lá para Hebreus, capítulo 10. São 2 ilustrações bíblicas de um amor motivado pela esperança no Evangelho. Hebreus, capítulo 10, versículo 34. 10, 34. Algum irmão pode ler, por favor? Consegue perceber o amor demonstrado na prática aí nesse versículo? Conseguem perceber também a esperança do Evangelho que motivava eles a terem essa atitude? Capítulo 11, versículo 24 a 26. Capítulo 11 aí de Hebreus, versículo 24 a 26. Mesma ideia. Alguém pode ler, por favor, 24 a 26? Consegue observar também a atitude de amor de Moisés para com seu povo? E o que motivou a ele até essa demonstração de amor? Está claro aí para todos? A recompensa da promessa. A conclusão então é: se amarmos mais as promessas do Evangelho, mais demonstraremos o amor de Cristo, que é a marca do discípulo do Senhor. Vou repetir. Se amarmos mais as promessas do Evangelho, mais demonstraremos o amor de Cristo, que é a marca do discípulo do Senhor. Como Jesus disse, com isso todos saberão que são meus discípulos, se amarem uns aos outros. João 13, 35.